Graça e paz lhes sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Como você já sabe, nós estamos estudando a história de Abraão, dentro desse contexto maior, que é o reino de Deus em toda a Bíblia. Pois bem, já vimos o capítulo 12 com o chamado e a resposta de Abraão a esse chamado. No capítulo 15, um capítulo interessantíssimo, nós veremos dois encontros de Deus com Abraão. Esses dois encontros seguem a mesma estrutura. Deus faz promessas, Abraão apresenta suas preocupações e questiona Deus, e Deus, através de símbolos, se compromete e tranquiliza Abraão, dizendo que a sua palavra se cumprirá. Neste vídeo, especificamente, veremos o primeiro encontro. Estudaremos do versículo 1 do capítulo 15 até o versículo 5. Então, para nós entrarmos com o pé direito e experimentarmos o que há de melhor nesse capítulo 15, que é muito interessante, me acompanhe logo depois da vinheta. Oremos. Pai gracioso, todas as coisas tu criaste para o teu louvor. Queremos viver para a sua glória, queremos te louvar. Por isso te pedimos que nos revele a tua palavra através deste estudo. Estamos juntos através da tecnologia, mas o teu Espírito Santo está em qualquer lugar, aonde esse vídeo estiver sendo visto. Fala conosco. Usa então esta ferramenta para a sua glória e nos transforma, fazendo-nos cada vez mais parecidos com teu Filho, a fim de que assim, melhor, o teu nome seja engrandecido e glorificado através das nossas ações e reações. Revela-nos a tua palavra, limpa-nos com ela, toque a nossa vida com aquilo que é teu. Essa é a nossa oração, dependemos de ti. Amém. Pois bem, como eu já falei aí na introdução, nós temos uma sequência que os dois eventos de encontro de Deus com Abraão nesse capítulo obedecem, né? Essa sequência é: Deus se apresenta a Abraão e lhe faz promessas. E Abraão responde a essas promessas com uma queixa, apresenta as suas preocupações. O que Deus faz diante das queixas e preocupações de Abraão é dar-lhe sinais, eventos simbólicos que, na verdade, estão afirmando que Deus continuará dentro do seu plano, que cumprirá a sua palavra, e assim Deus vai descansando o coração de Abraão. Então Deus faz promessas, Abraão se queixa, Deus, através de símbolos, assegura a Abraão que a palavra de Deus está de pé. Então vamos parte por parte dessa vez. Começamos pelos versículos 1 e 2. Me acompanhe. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Algum tempo depois, nos sugere que Deus está respondendo a uma coisa que passou atrás, né? Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão. E depois do quê? Eu aconselho você a parar esse vídeo e dar uma lidinha no capítulo 14. Nós não vamos ter tempo para olhar para todo o capítulo 14, mas vou sintetizar para você. Abraão entra numa guerra, derrota reis muito poderosos com o seu próprio exército e conquista ali os espólios da guerra, né? Ele ajunta, então, aquela riqueza que os derrotados carregavam, né? O rei de Sodoma, então, se dirige a Abraão. Lembrando que Abraão, de tudo que conquista, paga dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Senhor. Depois de dizimar a Deus com aquilo que conquista, ou seja, reconhecendo que aquela vitória havia sido concedida por Deus, o rei de Sodoma se apresenta a Abraão e diz: olha, me devolva as pessoas que você conquistou e pode ficar aí com os bens. E Abraão diz: olha, eu juro solenemente diante do Senhor que nem um pedacinho de sandália vai ficar comigo que é seu, para que você não saia dizendo por aí que foi você quem me enriqueceu. Então vejam só, Abraão está dando uma resposta a Deus, dizimando as suas conquistas e respondendo também àquele povo, devolvendo aquilo que ele havia conquistado justamente através de uma guerra. Era a lei da época, era um costume da época que aquele que ganhava a guerra recolhesse as riquezas que sobravam ali com os mortos, né? Então Abraão não está fazendo nada que é injusto, pelo contrário, era muito coerente, congruente com os costumes da época.
Só que Abraão tem um temor. O que Salomão está fazendo aqui, eu não sei. Abraão tem um temor. Ele não quer que ninguém diga que as conquistas que ele teve em Deus foram dadas por qualquer outro homem. A glória de sua conquista é somente de Deus. Então Deus aparece a Abraão depois deste contexto porque Abraão provavelmente teria temores de ser retaliado pelos reis derrotados, que poderiam se reunir e vir contra Abraão. Nesse sentido, Deus respondendo a essa possibilidade de sentimento em Abraão, Deus aparece e diz: não tema, não tenha medo, eu sou quem te protege, eu sou o seu escudo. E Deus fala a Abraão, nesse sentido, apresenta Abraão aqui como um profeta. Né? Veio a palavra do Senhor ao profeta tal. Uma coisa muito recorrente no Antigo Testamento. Então, Abraão começa aqui a ser mostrado como um rei que está sendo forjado, já sabemos, como um pai que está sendo forjado, já sabemos, mas também como um profeta a quem Deus envia a sua palavra. Vendo então a primeira etapa, que é a promessa, vamos à queixa de Abraão. Me acompanhe então no versículo 3. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. Queixa de Abraão. Né? Como que Abraão responde então à promessa de Deus? Queixoso. Só que ele usa uma expressão aqui muito interessante, um título raro usado para Deus no Antigo Testamento, né? Soberano Senhor, ó Senhor soberano. Então, apesar de Abraão se queixar, ele se coloca em seu lugar de servo, né? Ó soberano nos dá uma ideia aqui, então, de que o Senhor é dono, de que o Senhor é, de fato, Senhor da vida de Abraão. Então, apesar de ele se queixar, isso não compromete o seu papel de servo de Deus. Ele sabe bem a partir de qual lugar se queixa. Ele não está sendo, nesse sentido, desrespeitoso. Está apresentando uma questão profunda de seu coração. Ele reconhece que tudo que tem, as bênçãos que Deus tem dado, inclusive na vitória anterior, procedem de Deus, mas ele recorre a coisas que Deus já vem dizendo a ele, e dizendo: olha, você me prometeu uma série de coisas aí, uma essencial que eu não vejo acontecendo, por mais que muitas outras aconteçam. Né? Ele diz: se nem mesmo. E aqui a gente pode observar o mesmo verbo utilizado lá no capítulo 2, no versículo 1, sai. Então, isso no português não fica tão claro, né? Eu nem mesmo. O que ele está dizendo é que eu estou caminhando contigo. O Senhor me chamou para caminhar, eu estou caminhando. Só que neste caminhar, neste ir, neste relacionamento que o Senhor e eu temos, nesta jornada, há algo de mais essencial dentro destas bênçãos que eu não vejo, não está acontecendo. Né? E isso não quer dizer que ele para de caminhar, percebe? Ele continua caminhando com Deus, Deus continua dando vitórias para ele. Abraão está reconhecendo que esse caminho é um caminho que Deus abençoa, mas ele está questionando, ele está apresentando algo do seu coração em oração. Isso denota intimidade, né? Olha, ok, bênçãos, estou vendo, estou caminhando, o Senhor realmente está me abençoando, está fazendo aí grande o meu nome e tal. Essas coisas estão acontecendo, a fama está aí, a riqueza está aí. Mas e meu filho? Cadê? Né? Então, andar com Deus é constantemente ruminar aquilo que Deus disse. Perceba que a queixa de Abraão está alinhada com algo que Deus falou e não com uma expectativa pessoal de Abraão. Abraão, quando é chamado no capítulo 12, tem 75 anos, sua mulher é estéril. Então, eu não acredito que fosse uma expectativa do próprio Abraão, antes de ser chamado por Deus, que Sara lhe desse um filho, né? Certamente eles já tinham tentado muitas vezes. Então, nesse sentido, a queixa de Abraão, o questionamento dele, tem como base coisas que Deus disse. E aqui, isso mostra uma espiritualidade correta. Isso mostra um relacionamento correto com Deus.
Deus me fez promessas e é debaixo delas que eu estou andando e eu estou vendo as coisas acontecendo, mas há algo de minucioso, há algo de mais profundo naquilo que Deus me disse, que eu estou ansioso para ver e não tenho visto. Nesse sentido, se o Senhor, que ainda não me deu um filho, disse que daria, né? Disse que eu teria uma descendência. Que descendência é essa, então, se eu não tenho um filho próprio? Que descendência é essa, então, que eu terei que deixar todos os meus bens e minha riqueza para Eliezer? E isso é uma questão cultural daquela época, né? Uma pessoa rica poderia adotar um servo e deixar este servo, então, responsável por suas riquezas e bens. E se em algum momento o senhor tivesse um filho, este servo apadrinhado, adotado, não poderia privar o filho próprio da bênção, do legado, né, da riqueza, daquilo que o pai conquistou. Nesse sentido, Abraão está falando a partir de uma promessa que houve, está falando a partir de um contexto cultural. Percebe? Olha, dentro da vida que eu entendo, dentro da maneira de enxergar o mundo que eu possuo, é complicado pensar que o Senhor me dará uma descendência, porque eu sei que descendência é um filho que o Senhor haveria de me dar e através dele reinar, né? Mas nesse sentido, quando eu olho para a sua promessa e olho para a minha realidade, eu percebo que o Senhor está me prosperando, mas as coisas mais fundamentais dentro da sua palavra eu não estou vendo acontecer. Cadê o filho próprio? Então, o que vai acontecer através do meu servo? Mas peraí, o que é isso? Ele apresenta suas queixas, mas apesar dessa queixa ser muito bem colocada, porque tem como referência aquilo que Deus disse, é muito bem colocada porque ele trata Deus como seu soberano, né? Ele está falando a partir de um lugar que ele sabe que é de servo. Percebe? Isso é muito diferente da nossa vivência de fé em 2021, de que gente exige de Deus coisas que Deus nunca falou que daria, mas as coisas que muita gente exige de Deus e faz troca com Deus tem relação com a expectativa do homem com relação ao seu tempo. E não é isso que Abraão está dizendo. Falou, o Senhor me deu autoridade aí, então, nas suas promessas, me fez crer que eu hei de ser um abençoador das pessoas através de uma descendência de um território. Mas aí, cadê a descendência original? É um servo que vai fazer isso? E Deus vai responder esse questionamento dando a ele sinais. Me acompanhe, versículos 4 e 5. A coisa vai ficar muito boa. Olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Uau! Então o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Deus é maravilhoso. Deus diz para Abraão, tire os olhos da sua perspectiva. Eu vou te mostrar que a sua perspectiva é limitada. A minha promessa não corresponde à sua maneira de ver. E olha que a maneira de ver de Abraão não está tão longe do que ele podia, né? Está se embasando na palavra de Deus, está olhando para a sua condição. Só que Deus está dizendo, a minha promessa se cumpre numa perspectiva muito maior que a sua. Olha para o céu, pode contar? Óbvio que ele não pode. Está descrendo, está complicado? Olha para cima. Que lição maravilhosa Deus nos deixa aqui. Olhe para o alto. Quando tudo parecer improvável, olhe para aquele que opera no nível do impossível. Olhe para o alto. Erga a tua cabeça. Olhe para o outro nível. Interprete as coisas a partir da minha visão e não da sua. Uau, que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa maravilhosa. Quando você for capaz? Você não é. Você não pode. Então, Deus, com muita delicadeza, humilha a capacidade de Abraão, né? Olha, não é em você não, fiote. A minha palavra se cumpre tendo em vista o que você não pode. E isso é uma das coisas mais essenciais sobre Abraão, né? Abraão é chamado sem merecer, mas estava dentro de um plano. Abraão é forjado por Deus, com o passar do tempo, a ser o homem que Deus quer que ele seja para a glória de Deus. Isso ensina muito para mim e para você. Muito. Deus não nos isentará das questões mais tortuosas, não nos isentará da dúvida, não nos isentará de momentos de questionamento, mas
apesar de tudo, Deus virá até nós cumprindo aquilo que Ele quer. Isso é maravilhoso demais, irmão. O número de descendentes que te darei, olha. Então, olha o contraste que Deus faz. Primeiro, Deus dá uma humilhada em Abraão, dizendo, olha, você não consegue contar. Na sua perspectiva, você não consegue mensurar o que eu vou fazer. Porque você quer um? Não é um. Olha o contraste. É como as estrelas do céu. Olha, este é o número de descendentes que você terá. Você não tem capacidade nem de contar. Né? O que Abraão está enxergando agora é não ter nada. Mas quando a gente olha para o povo de Abraão, seus filhos saindo lá do Egito, são milhões. E hoje, quando nós olhamos para Israel de Deus, a igreja espalhada em todas as nações, nós somos bilhões. Uau! Deus cumpriu sua palavra, não é? Deus cumpriu sua palavra. E Deus diz, olha, você está falando aí sobre caminhar? Você não me falou aí sobre caminhar? Eu estou caminhando com você, mas você não faz. Deus responde, eu te tirei da terra de Ur. Você está caminhando comigo? O mérito não é seu não, filhote. Fui eu que fiz. O seu caminhar não te traz mérito. Então preste atenção, Abraão está até recorrendo da maneira certa, né? Ele está dizendo, eu sou seu servo, mas eu estou caminhando com o Senhor e não estou vendo o filho que o Senhor me deu. Você está caminhando comigo? Eu sei que você está caminhando comigo, mas está caminhando comigo porque eu fiz. Até se eu caminhar comigo, não é possível você sem mim. Uau! Tá a glória, hein? E eu te tirei com uma função. Eu estou te movendo, você tem visto eu te mover, eu tenho te abençoado, e o que eu vou te dar é muito maior do que aquilo que você pode, com seus olhos físicos, contar. E quando eu te tiro de lá e você tem visto eu te mover, você tem se movido e caminhado comigo, é para um propósito, para lhe dar a terra como posse. Ou seja, você não está caminhando sem rumo, bonitinho. Você não está caminhando para lugar nenhum, não. Você não está aqui de passagem, não. Fui eu que te tirei, eu tenho te feito caminhar e vou te levar onde eu falei. Percebe que coisa maravilhosa? Diferente de Caim, que depois de pecar anda sem rumo, né? Como um vadio caminhando por aí. Diferente de Canaã, amaldiçoado, né? Por Noé. Diferente da própria Babel, que nos seus intentos de ser famosa acaba sendo amaldiçoada, espalhada por toda a terra debaixo de confusão. Abraão é um contraste para a desobediência. Abraão é um ser humano que passa por suas crises, que muitas vezes a fé dá uma balançada, mas é um homem que está caminhando debaixo de um chamado de Deus, na força de Deus, que tem sobre ele um Deus poderoso para fazer coisas que ele não consegue nem contar, e o Deus que lhe fez mover é o Deus que lhe fará concluir. Louvado seja Deus. No nosso próximo vídeo nós continuamos esse texto, mas que Deus te ensine a enxergar as coisas pela perspectiva dele. Amém? Se a palavra que Deus já te deu parece que ainda não se cumpriu, olhe para o alto e procure enxergar na dimensão daquilo que Deus vê. Deus lhe dará graça para crer. Agora, se aquilo que você está se queixando com Deus não tem a ver com o plano de Deus para você, fica ativo e amadureça. Beijo, até logo.